Essa palestra foi retirada do Guia Anônima Conference, evento que ocorreu ao vivo no dia 27/7/2024, com 9 palestras e mais de 10 horas de live. Reforçamos que esse conteúdo foi desenvolvido para fins de estudo, para que de maneira educativa exemplifique as possibilidades do universo da segurança da informação e do hacking. Os profissionais que apresentam esse material são qualificados, e tudo foi demonstrado em um ambiente controlado com todas as autorizações necessárias. Repudiamos qualquer ação ou subversão do conteúdo para fins imorais ou ilegais. Hacking não é crime. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês estejam gostando, né, do Guia Anônima Conference. Eu estou adorando, né, as palestras. Parabéns, Afonso. Parabéns a toda a equipe aí do Guia Anônima, ao Doca, ao Kevin. Realmente, os palestrantes, né, foram todos escolhidos a dedo e realmente dá para ver o carinho que vocês colocaram, né, a dedicação que vocês colocaram nesse evento. E, assim, as pessoas que estão de fora muitas vezes não têm ideia do quão difícil, né, é realmente fazer um evento, né, do tanto de esforço que é necessário colocar. Então, quem ainda não agradeceu ao pessoal do Guia Anônima, eu peço, por favor, que escreva aí no chat um agradecimento aí ao pessoal do Guia Anônima, né, porque eles realmente disponibilizaram do tempo deles e tudo isso de graça aí pra gente. Muito obrigado, pessoal. Bem, então, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês de uma falha, né, que ficou muito conhecida ano passado, né, que foi uma falha do WinRAR. Ela ficou muito conhecida porque ela era um zero day, né? Ela foi encontrada sendo explorada ativamente por criminosos. Então, ela estava sendo explorada para roubar criptomoedas e um pesquisador de uma empresa de cibersegurança encontrou, né, um atacante, encontrou um atacante divulgando um malware, né, que explorava essa falha e aí se descobriu essa vulnerabilidade. Como ela era um zero day, inicialmente não se tinha tantas informações sobre ela. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma das técnicas para se encontrar, né, vulnerabilidades, né, para se encontrar tanto novas vulnerabilidades como descobrir sobre as vulnerabilidades que foram corrigidas e etc. Que é a diferenciação de binários. Então, primeiro um pouquinho sobre mim, né? Quem sou eu? Bem, meu nome é Rafael. Eu estudo sobre hacking desde 2002, mais ou menos. É, eu comecei um pouquinho antes, né? Mas nada sério, assim, nada de forma séria. Mas eu comecei de fato ali mais ou menos por 2002. Eu gosto especialmente de engenharia reversa. Eu gosto de muitas áreas, na verdade, né? Então, eu gosto bastante de web hacking, gosto de maldev, né? De desenvolvimento de malwares, de redes, né? Enfim. Mas eu gosto especialmente de engenharia reversa, porque assim como o Titi, né, que estava aqui agora, né, palestrando, eu também gosto de entender como as coisas funcionam, né? E é basicamente isso que move um hacker, né? Que é entender como as coisas funcionam e principalmente
aquela pessoa que gosta de engenharia reversa, né? Muito mais ainda aquela pessoa que gosta de engenharia reversa, né? Que é realmente o gosto por entender de fato o internals, né? Como a coisa funciona internamente de fato. E de vez em quando eu posto sobre as coisas que eu descubro, sobre as coisas que eu estou fazendo, estudando e etc. no meu Instagram. É, essa essa apresentação aqui, eu criei ela em um momento de muito sono, quando eu estava indo para Besides. O Felipe tinha pedido para eu criar uma palestra para apresentar na village dele, né, na village de Red Team. E aí eu pensei, cara, o que que eu posso apresentar numa village com profissionais altamente qualificados, né? Estão lá os principais profissionais mais técnicos do país, né? Que são os profissionais de Red Team. Eu ia apresentar sobre os malwares para eles, só que aí sobre como construir malware de forma eficiente, invisível, mas aí acabou que essa minha palestra foi escolhida para ser apresentada no palco principal da Besides, e aí eu pensei, cara, o que, que eu posso apresentar agora na Village de Red Team, que é uma village, né, a mais qualificada para os profissionais mais qualificados em uma das conferências mais qualificadas do país, né? E uma das mais antigas da América Latina. E aí eu criei essa apresentação literalmente na madrugada do dia da conferência. E aí eu não dormi nessa noite, peguei o voo e aí eu apresentei virado. E aí quem estava na Besides lembra disso, que eu estava morrendo de sono, aí tiraram foto de mim dormindo lá. Então, eu criei essa apresentação, só quem assistiu foram realmente esses profissionais que estavam nessa pequena salinha, e agora eu vou apresentar para vocês. Ela é uma apresentação altamente técnica, então ela não é uma apresentação simples e também não é para iniciantes, mas eu vou tentar colocar da forma mais simples possível, então eu vou pular muitos slides, né? Porque acabou que eu deixei essa apresentação muitos slides também, enfim, eu não consegui pensar muito bem nela. Então eu vou pular muitos slides e depois eu vou fazer uma parte prática que na Besides eu não mostrei. E eu acho que acabou faltando, o pessoal lá depois me deu essa dica. Então, para vocês, eu vou apresentar essa parte mais prática que lá eu não consegui apresentar. Beleza? Então, vamos lá. Bem, basicamente, o que, que é a diferenciação de binários, né, ou BINDIF? Basicamente, é a gente pegar dois executáveis diferentes e verificar as diferenças que existem entre eles. Por que, que isso é útil? Isso é útil para a gente ver as diferenças de código que existem entre uma versão e outra, né? Então, por exemplo, imagina no Patch Tuesday, né, da Microsoft. Sempre nas quintas-feiras sai lá os patches de segurança da Microsoft, né, com correções de vulnerabilidades e etc. O que que a, não a grande maioria, né, porque engenharia reversa realmente não é a grande maioria que faz, mas o que que uma pequena parte dos profissionais fazem? Imediatamente, assim que sai um patch de segurança, eles pegam e fazem essa diferenciação de binários. Então, eles vão pegar o binário, né, o ADLL, o executável, etc., corrigido, e pegar a versão anterior à correção. E vai ver o que, que foi modificado na versão corrigida e na versão não corrigida. E assim a gente vê as mudanças, né? A gente vê qual era a falha, onde estava a falha, é, é,
às vezes a gente encontra coisas que não foram ditas e foram corrigidas, mas não foram anunciadas, né? E às vezes também a gente encontra novas falhas que o desenvolvedor não tinha encontrado, né? Às vezes nós encontramos formas de fazer o bypass da correção, tudo isso através dessa diferenciação de binários. Então, a gente vai usar essa técnica no patch que foi aplicado, né, na correção dessa vulnerabilidade que foi aplicada no WinRAR, né, nessa falha do WinRAR. Como eu falei, é muito comum fazer essa diferenciação de binários em patches da Microsoft, né? Então, a galera realmente sempre faz isso nas correções da Microsoft para descobrir como eram exploradas as falhas. Além disso, boa. Então vamos lá. A primeira vulnerabilidade do Windows Vista foi encontrada dessa forma, inclusive. Era uma falha no arquivo ANI. O arquivo ANI é a setinha do mouse, né? Essa setinha do mouse, ela é uma imagenzinha, e um dos formatos possíveis para essa imagenzinha é uma extensão .ani, né? ANI. E aí, um profissional chamado Alex Sotirov, ele fazendo engenharia reversa, né, e diferenciação de binários em um dos patches da Microsoft, ele descobriu essa falha, e ele encontrou a primeira vulnerabilidade do Windows Vista. E ele mostra todo esse processo em uma talk privada que ele fez no Google. E para o time de segurança do Google, ele mostra meio que o passo a passo como fazer diferenciação de binários. Essa palestra, ela é possível encontrar no YouTube. Ela tem uns 11 anos já, 13, né, uns 13 anos já. E o nome dela é esse aí, Reverse Engineering Techniques to Find Security Bugs. É bem parecido, inclusive, com o nome dessa palestra aqui, né? É um caso de estudo do ANI. É muito difícil também encontrar material sobre diferenciação de binários. Então foi por isso que, no final das contas, eu escolhi esse tema. E aí acabou que o Felipe, lá da Village de Red Team, gostou bastante e aceitou. E não, beleza, apresenta para a gente. Eu achei interessante por isso, porque não tem material. Se você procurar, cara, é muito difícil, mesmo em inglês, né? Então, quando você encontra, são artigos muito pequenininhos, né? E talks em villages de Red Team, por exemplo, né? Como essa que eu dei na B-Sides, por exemplo. Então, beleza, vamos falar agora de uma forma mais específica sobre a CVE 2023 38831. Em 23 de agosto de 2023, Andrei Polovinkin, é um analista de malware do Group IB, ele escreveu um artigo no blog da empresa dele com o título Dólares dos Traders em Risco, Vulnerabilidade Zero Day, CVE 2023 38831 no WinRAR, blá 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 blá. Então, basicamente, o que ele escreve nesse post, né? Nesse post do blog da empresa dele? Basicamente, ele diz que ele estava procurando, né, estava procurando malwares, etc. Ele estava procurando sobre um malware específico, né, o DarkMe. Ele estava estudando sobre a propagação desse malware, até que ele encontrou um fórum, né, de criptomoedas e tal, e ele encontrou uma thread lá de um cara e dizia mais ou menos assim, eu não lembro se nessa talk
eu não tirei um print, mas eu lembro disso porque eu acessei essa thread e eu baixei o malware na época, e era mais ou menos assim. É, ah, é, Pessoal, olá, eu acompanho o fórum de discussão de vocês e tal, e poxa, eu fico muito que vocês compartilham sempre, e poxa, eu, como uma forma de agradecimento por tanto conhecimento que vocês compartilham, eu quero também compartilhar uma técnica que eu tenho usado nos meus trades e tem me feito ter bastante sucesso. E tem me feito ter uma maior taxa de lucro e etc. Então, eu escrevi um pequeno textinho aqui para vocês. Então, quem quiser, tá aqui, né, dentro desse RAR aqui para vocês de graça. Cara, é altamente convincente, né? Provavelmente é, mexe ali com o pessoal, né? Porque, cara, tá falando de lucro, etc. Então, certamente infectou uma galera. Então, esse Andrei, ele baixou esse zip e aí ele descobriu que existia uma falha ali sendo explorada, que não existia uma correção e ninguém sabia ainda dessa vulnerabilidade. Ele diz que essa falha já estava sendo explorada pelo menos desde abril. Então veja, esse post ele foi escrito em agosto. Então já tinha alguns meses aí sendo explorado ativamente. Esse aí é o post dele, né, no blog aí da empresa. Então, beleza. No artigo, como que eu fui caçar, né, esse malware aí? No artigo da empresa, ele posta lá dois blogs, né, usados pelos cybercriminosos. Cybercriminals. Eu troquei as coisas. Pelos cybercriminosos, né? Só que ele não bota os links. E aí, obviamente, que eu tive que ir atrás desses links, né? Aí eu procurei por frases que dava para ler ali no blog. É... Enfim, eventualmente eu consegui encontrar esses blogs e esse aqui eram os links para baixar, né, o zip. E o interessante é que se você olhar aqui, a extensão é .rar, né? Mas se você olhar esse arquivo em um editor hexadecimal, ele é na verdade um zip. É só que o atacante, né, o cybercriminoso, ele colocou essa extensão .rar para forçar ser aberto pelo WinRAR. Né? E aí o WinRAR iria abrir esse arquivo, mas iria ser interpretado como um zip. Né? Então, detalhe, vocês viram, né, há pouco tempo, quem estava assistindo a palestra do Titi estava acompanhando o chat, eu não tinha ainda feito a parte prática, então eu fui baixar esse malware e esse link ainda está de pé, tá? Então quem quiser baixar o malware aí para brincar, ele ainda está funcionando. Beleza. Ah, e aí na época, eu tentei estudar a estrutura do Zip, né, para ver como que ele explorava, como que ele fazia para explorar essa vulnerabilidade do WinRAR, que até então eu não sabia como era. Não tinha uma descrição boa sobre ela, eu só sabia que permitia execução de comandos. A CVE, o texto da CVE também não era tão claro e o blog post do cara também não falava muita coisa. Comecei a estudar ali a estrutura do Zip para ver o que o cara fazia de diferente da estrutura formal. Mas não dava, assim, o Zip, ele era muito mal formado, né? Ele quebrava em vários pontos, o que me faz pensar que
cara não encontrou essa falha assim de forma proposital. Provavelmente ele estava usando algum fuzzer e aí meio que achou por acidente essa falha, né? Mas tanto é que esse arquivo ele abria de uma forma diferente dependendo do descompactador, né, que a pessoa abrisse. Então no WinZip abria de uma forma, no WinRAR de outra forma, no 7-zip de outra forma. Então era um arquivo zip mal formado, né, como a gente diz, que não seguia a estrutura ali direito. Então meio que estava me tomando um tempo que eu não tinha e depois de algum tempo eu deixei isso para lá. Até que veio a atualização do WinRAR, né, finalmente. Eles meio que lançaram uma atualização, uma versão alfa ali meio que às pressas. Depois saiu a versão beta e aí ficou a versão beta por um tempo e aí saiu a versão 3.23, se eu não me engano, 6.23 oficial. Então, assim que saiu a versão alfa, eu peguei ela para fazer a diferenciação, porque era o mais provável, né, de ter apenas realmente as correções das falhas. Nessa correção, não saiu apenas a correção dessa vulnerabilidade, saiu correção de outras vulnerabilidades também, que estavam também sendo exploradas, né, mas a principal era realmente essa, porque permitia execução de comandos. Então, beleza. Vamos agora, eu vou mostrar para vocês como baixar a versão, as duas versões. Então, aqui, ó, no site do WinRAR, vocês estão conseguindo ver aí? Aqui no site do WinRAR, você vai lá em Downloads. Cadê? Download. E aí vai ter aqui, né, a versão 7.1. A versão que estava com problema era a versão 6.22. Então, se você clicar aqui com o botão direito, você vai ter o link aqui. Aí é só você trocar aqui para 6.22. E aí ele já vai baixar, né, a versão 6.22, que eu já tenho. E depois você baixa também a versão corrigida, né, que é a 6.23. E aí você baixa a 6.23 e beleza. Baixou, é isso. Aí você vai ter as duas versões. Aqui no site, hoje em dia, eles só disponibilizam também a versão 64 bits. Na época, tinha também a versão 32 bits. Eu acho que é melhor para analisar, né? Eu acho mais fácil, não sei. Para mim, né? Para mim, eu acho mais fácil. Então, mesma coisa, né? Bota aqui, substitui de x64 para x32 e 6.23. Aí baixa lá e aí vai baixar. Beleza. Depois, se você baixou isso, é só descompactar, né? Aqui no WinRAR, ele é um executável, só que ele é um executável, tipo um executável criado pelo WinRAR, né? Então, ele na verdade só vai descompactar o que está dentro dele. Então, se você tiver o WinRAR já instalado e clicar com o botão direito, você consegue só extrair os arquivos. Então, fica mais fácil. E aí você deixa extraído aqui em pastinhas, ó. Então tá aqui o WinRAR 6.22, o WinRAR 6.23, né, o x64, e aqui as versões 32 bits. Beleza. Esse aqui é o vírus, né, que estava roubando criptomoedas. Tá. Então, beleza. Como que se faz o BinDiff? Eu uso um plugin chamado BinDiff, ele é grátis, ele é usado, ele tem tanto para o AIDA Pro quanto para o Ghidra.
Hoje em dia ele é do Google, né? E o código dele é aberto. E interessante, ele foi criada a versão 8 um dia antes de eu apresentar essa palestra. Então hoje, lá na BSides, né? Então hoje tem a versão 8, código aberto lá no GitHub, e é do Google. Então você baixa, instala e beleza. Aí, deixa eu mostrar isso aqui para vocês agora no Wida, meio que ao vivo. Então, beleza. Você, né, depois, se você descompactar, você vai ter o 6.22 e o 6.23. Então, eu vou pegar o WinRAR e vou abrir ele aqui no Wida. Eu já tinha feito isso anteriormente, né, então ele vai só carregar aqui o que já tem. Então, tem isso aqui, né, o código fonte aqui do WinRAR. E eu fiz a mesma coisa com a versão corrigida, né, o 6.23. E eu vou usar o BinDiff, né, para fazer a diferenciação dos gráficozinhos, né, da versão antiga para a versão nova. Então eu venho aqui na versão nova e mostro para ele onde está o banco de dados com os gráficos salvos, né, do Wida. Agora ele está fazendo a análise e comparando todos eles, né, todos os gráficos. E pronto. Ele está meio feioso assim, porque... Peraí, deixa só eu deixar bonitinho. Eu tenho um pouquinho de toque. Vai. Pra cá. Isso aqui fica aqui. Aí da view, tal, export, tal. Beleza. Então, isso aqui vem para cá. Então, olha só. Aqui ele vai me mostrar tudo que tem de semelhante entre um e outro. Isso aqui, ó, essa aba aqui, ó, ele diz a similaridade, né, das funções. Então aqui, similaridade 1, né, ou seja, similaridade 100%. Quer dizer que essas funções aqui, elas não mudaram nada, né? Então elas são 100% iguais. À medida que eu vou descendo, a gente vê que lá embaixo, ó, tem as funções que foram mais diferenciadas, né, que ficaram mais diferentes. Então, daqui para baixo, ó, aqui tem 0,99% de semelhança, aqui tem 0,98% de semelhança, aqui embaixo, por exemplo, tem 0,65% de semelhança, né? Então, assim a gente vê quais funções mudaram mais de uma versão para outra. A gente pode clicar com o botão direito aqui e pedir para ver o, o, o fluxo dos gráficos dos dois, né? E aí vocês vão ver aqui como que fica. A qualquer momento, né? Aí, ó. Aí ele está mostrando aqui, ó, por exemplo, essa parte verde aqui em cima não teve mudança. Aqui embaixo, ó, teve uma mudança de uma instrução. Já aqui embaixo, ó, ele acrescentou 2 blocos de código. Então, ó, aqui já tem algum indício, né? Ó, ele está fazendo uma comparação aqui, então aqui ele está fazendo uma validação de alguma coisa que antes não tinha, né? Então, assim, a gente vai vendo o que foi modificado. Então, bem, se está sendo feita uma validação que antes não estava sendo feita, por quê? Né? Por que agora está validando? No que essa validação altera? Então, é assim que a gente vai descobrindo, né, como que as funções foram modificadas
e no que isso vai modificar. Então, ó, isso tudo aqui eu vou passar, beleza. Tem um gráfico, né, uma parte do gráfico especificamente, e ela é bem grandona. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. 48, 15, 20. 48, 15, 20. Bem, eu acho que eu não vou ficar procurando agora, porque eu estou vendo que o tempo está bem apertado. Mas, enfim, em algum lugar aqui tem um bloco específico e ele é um blocão bem grandão e ele teve algumas pequenas modificações, né? Bem pequenas, assim. É até difícil ver porque é um bloco muito grande de código. Então, quando você clica para ver ele sequer aparece, né, o código inteiro na visão de gráfico. Então, você tem que ir vendo cada um dos pequenos códigos. E lá no meio, a gente vê isso aqui, ó. E houve uma modificação em número apenas. O número foi, antes, né, na versão antiga, era movido um número menos 214783642 a um endereço de memória, e na versão corrigida era feita uma operação de OR em um número diferente, né, que era menos 214783648. Isso parece grego, mas calma que vocês vão entender no que isso é importante. Esse número, passado para hexadecimal, ele vira isso aqui, ó, 80000000. Já na versão antiga, o número antigo para hexadecimal era 80000006. Beleza, vamos ver no que isso vai dar. A gente, quando no AIDA, a gente pode clicar em um determinado nome de uma variável ou determinado espaço de memória e ele ilumina todos os outros lugares que aquele espaço de memória aparece. Né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é a versão antiga, a versão com a falha. Né? Então, aquele número antigo, né, o 80000006, ele era jogado para esse espaço de memória aqui, que o AIDA nomeou para um nome qualquer, né, que era variável 540. Aí eu dei um clique em cima e o AIDA iluminou todos os outros lugares que ele aparece. Aqui embaixo, esse valor, né, esse endereço, esse espaço de memória, ele vai ser passado para uma função. Ele vai ser jogado para uma função. Essa função aqui é o 47F790. Entrando dentro dessa função, eu vi que esse espaço de memória agora é um argumento, o argumento 8. Então eu botei o mouse em cima aqui, dei um clique e o AIDA novamente iluminou para eu ver todos os lugares que vai usar esse argumento 8. Lá embaixo, eu vou ver que esse argumento 8 ele vai ser passado, né? Ele vai ser copiado para um registrador no processador, né? Que é o registrador EBP, e esse registrador ele vai ser usado para uma nova função. Ele vai ser usado como argumento para uma nova função. E olha só, o AIDA mostra que ele vai ser usado como inteiro.
e terão outros dois argumentos, que são do tipo string, que vai chamar uma outra função. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Muito provavelmente essa função aqui, ela vai ser uma função de comparação de strings. E aquele número lá atrás que foi modificado, ele é um inteiro e ele provavelmente deve ser algum limite, alguma coisa que vai determinar como essa comparação de strings vai ser performada. Então, beleza. O AIDA tem também uma recompilação, né? Então ele consegue gerar um pseudocódigo ali das instruções em assembly. Então eu pedi para gerar um pseudocódigo, essa nova função, né, de comparação de strings. E esse A3 aqui, ó, ele é usado exatamente como a gente tinha falado, né? Ele é usado meio que como uma verificação de algum tipo, e dependendo do valor, né, a comparação vai ser feita de uma forma ou de outra. Olha só que interessante. Se vem aqui na linha. Putz, eu devia ter colocado minhas setinhas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seta do mouse, mas bem aqui embaixo, no 1, 2, 3, 4, 5. Ah, consegue? Beleza. Então, bem aqui embaixo, ó, ele vai fazer uma validação, né, do A3 aqui. Ele vai verificar se for diferente de 5 e de 6, ele vai fazer isso aqui. Né? Se for menor que 0, ele vai vir para cá. Se for igual a 2, 4 ou 3, ele vai fazer esse bloco aqui. Lembra que na versão antiga, era movido, né, o valor 800006, né, que depois era cortado e ficava só 6. Então ele viria aqui para baixo. Já na versão corrigida, ele ficou como 0. Então ele viria aqui para cima. Outra coisa importante, aqui embaixo, ó, ele vai fazer uma validação. E se E4, que é uma parte da string aqui. É uma parte das strings que vão ser verificadas. Se for 92 ou 47, retorna 1. O que é esse 92 ou 47? Na tabela ASCII, a gente vê que 92, cadê? 92 em decimal, vem aqui, é barrinha, bem aqui, e 47 é a outra barrinha. Ou seja, aqui ele está fazendo uma validação para ver se ele está descompactando uma pasta ou não. Então, olha só, antes era passado 6, né? Então ele não iria vir para cá, ele iria cair aqui. Bem aqui, ele iria validar se era uma barrinha, né? Então, se era uma pasta ou não. Se fosse, ele retornaria 1. Na versão corrigida, ele viria para cá. Tá, beleza. Então, uma outra parte do código que teve mudanças significativas foi isso aqui. Na versão antiga, ele ele não tinha todos esses trechos de código aqui, né, que estão em cinzas. Todos eles foram adicionados. Vários outros trechos de código também foram adicionados em blocos que antes não tinha. Alguns outros trechos foram sumariamente deletados, né, do executável antigo. E o que tinha nesses blocos, né? Antes, ele passava 1
Isso aqui era eu vou saltar essa parte porque é coisas muito específicas, mas basicamente ele preparava argumentos para executar uma API do Windows, que é a Shell Execute X, né? Então, ele colocava para quando você desse 2 cliques, o WinRAR ele iria executar o que tivesse ali, né, de uma forma insegura, e vocês vão entender por que já já. Na versão corrigida, ele tirou isso. Então, beleza. Agora vem a sacada, né, da falha. É que até então eu não tinha entendido, né, e eu só fui pegar isso analisando o malware de fato, né? Então eu baixei o vírus e comecei a debugar o WinRAR rodando o vírus real, né? Então isso aqui é o vírus verdadeiro rodando, né? Então eu, olha só, dentro do vírus, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Dentro do vírus, deixa eu abrir aqui, porque eu falei para vocês que eu tenho ele aqui, né? Aliás, eu não lembro se essa minha versão do WinRAR é corrigida ou não. Não, é bem antiga, inclusive. Então, se eu abrir isso aqui, eu vou ser infectado. Pera aí. Deixa eu abrir a versão corrigida. Tá, beleza. WinRAR. Beleza. Olha só. Aparentemente, é normal, né? São arquivos normais. Tem uma pasta, um arquivo que aparentemente é uma imagem. Dentro dessa pasta tem vários outros arquivos, né, e todos eles parecem imagens. Ou, aliás, parecem arquivos normais. Só que quando a gente roda esse malware, né, abre esse malware no WinRAR dentro de um debugger, a gente vê que tanto o nome da pasta quanto o arquivo falso, ele tem um espacinho no nome, né? Então, ele tem um espacinho ali no final do nome. E isso aqui vai ser fundamental. Dentro da pasta tem também um arquivo com o mesmo nome, os arquivos e da pasta, né? Então, a pasta é screenshot, blá, blá, blá. O nome da falsa imagem também screenshot, blá, blá, blá. E bem aqui dentro dessa pasta, peraí, cadê? Bem aqui dentro dessa pasta, também tem um arquivo, o mesmo nome, né, screenshot, blá, 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 um espacinho no nome, .cmd. Então, beleza. Então, beleza. Isso é a exploração. O que acontece? Agora a explicação técnica, né? A falha se baseia no seguinte: para o WinRAR, né, para um arquivo zipado, não faz diferença se o nome tem espaço no final ou não. Mas para o sistema operacional, para o Windows, faz diferença, né? Então, Windows tem lá na documentação da API Create File, que é a API que cria arquivos no Windows. Tem lá na documentação que a nomenclatura de arquivos não tem espaço nem no final e nem no início. E se tiver, né, será apagado. Então, mas aqui tem. E um outro ponto aqui do WinRAR antigo é que quando você clicava, dava 2 cliques, o WinRAR ele ia procurar o que tinha o nome desse arquivo, né, e iria descompactar, né? Então ele vai descompactar para uma pasta temporária. Então, por exemplo, você dá 2 cliques aqui, ele vai descompactar o que tem o nome desse arquivo. Só que tem uma pasta aqui com o mesmo nome. Lembra que eu
mostrei lá para vocês, que ele faz a checagem se tem uma barrinha, ou seja, se ele faz se é uma pasta ou não. E aí, a versão antiga, ele fazia essa validação. Se fosse uma pasta, ele iria descompactar também tudo que tinha dentro dessa pasta. Né? Então, ele descompactava tudo que tinha dentro da pasta, porque a pasta tem o nome que a pessoa está querendo, e aí depois ele descompactava também esse arquivo, porque também tem o nome do que ele está querendo. Aí, olha só, quando o WinRAR cria o arquivo, ele lembra que eu acabei de falar para vocês que não tem espaço no final do nome de arquivos no Windows. Então, o Windows automaticamente corta o espacinho que a gente viu que existe no nome, né? Bem aqui. Ele corta esse espacinho. E o WinRAR vai tentar abrir um arquivo que tenha um espacinho no final do nome, né? Mas não vai encontrar. Ou vai? Ele vai encontrar. Qual é o arquivo que ele vai encontrar? Ele vai encontrar esse aqui, ó, que é um arquivo que tem o mesmo nome do, nome do arquivo que o usuário deu 2 cliques, tem um espacinho e o Windows ele completa com algumas possibilidades de extensões conhecidas. Né? Então, por exemplo, se você digita aqui no executar, por exemplo, sei lá, peraí, eu vou lá no CMD. Se eu for aqui no desktop, por exemplo, e botar, sei lá, BinDiff, BinDiff, em que eu não sei se funciona com MSI, mas não funciona. Mas se eu botar um nome qualquer, né, um WinRAR 22, olha lá, eu não botei a extensão, mas mesmo assim o Windows completou para mim com um X, né, a extensão executável. O Windows ele tem algumas extensões que ele vai tentar completar. CMD é uma delas. Então ele vai tentar completar com a extensão .cmd e vai conseguir encontrar, né, o nome do arquivo com o espacinho .cmd e aí vai executar o malware, né, na verdade. Então, beleza. Agora que vocês entenderam a falha, vamos reproduzir essa falha. Né? Então, aqui, vocês estão conseguindo ver minha tela? Isso é importante. Deixa eu ver aqui minha. Ah, maravilha, então. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui. Ó, essa demonstração, por exemplo, eu não fiz na Bsides. Então, e era isso que eu estava querendo criar para vocês aqui. Beleza, eu vou criar aqui um teste.pdf. Beleza? E eu vou criar uma pasta também chamada teste.pdf. Não vai. Por quê? Porque já existe um arquivo com esse mesmo nome. E isso é assim para Windows, para Linux e etc. Né? Você não vai conseguir, porque no final das contas, ele vai, dentro do HD, ele vai meio que ter a mesma identificação e vai dar choque, então não vai rolar. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar o teste.pdf.a, não, aliás, teste.pdf.a, e a minha pasta vai ser teste.pdf.b. Beleza. Aí, dentro da minha pasta teste.pdf.b, eu vou copiar aqui um p.exe, que é um
shellcode, né, um executável de shell reverso que eu criei anteriormente. Vou deixar aqui um Netcat escutando ali. Beleza. E aqui eu vou criar um teste.pdfb. Aliás, não precisa. Agora ponto, espacinho, ponto cmd. Beleza. Teste.pdf, espaço, ponto cmd. E aí eu vou editar aqui e vou botar echo off start p.exe. Exit. Beleza. Tá. Agora eu vou criar um zip com isso aqui. Blah.zip. Tá. Só que se a gente abrir, né, não estão com o mesmo nome. O que eu vou fazer? Eu vou alterar em um editor hexadecimal isso aqui. Então, peraí. Então, onde tem PDF B, eu troco. PDF B. Deixa eu ver aqui. PDF B. PDF A. PDF B. PDF B. PDF B. Beleza. Deixa eu ver se foi. Pronto. Agora estão com o mesmo nome. E pronto. E agora, olha só. Se eu clicar e der 2 cliques em cima do teste.pdf. Ai, que droga. Não conseguiu encontrar o p.exe. Ah, pera aí então. Ué, por que não rolou? Não, pera aí. Aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ai. Bem, de qualquer forma, vocês viram que ele tentou, ele rodou, aliás, o meu arquivo, o meu ponto .cmd, né? Então, o meu CMD rodou no lugar do ponto .pdf. E a falha é exatamente essa, né? Então, você dá 2 cliques e ele vai rodar. Ele vai executar o CMD no lugar do PDF originalmente. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo, né? Só fazer a demonstração aqui, poxa, aqui estava funcionando antes. Tá.
Vamos ver. Foi. Beleza, viu, né? Dei 2 cliques, não apareceu nada. E aí, quando a gente vai lá no Qt OS, quando a gente vai no Qt OS, não aconteceu nada. Boa, maravilhoso. Cadê? Foi? Ai. Ó, mas é isso aí. Deixa eu botar então um outro comando aqui para ficar mais fácil. Vou botar para iniciar a calculadora. Por algum motivo não está indo aqui. Então, deixa eu ver. Já sei o que foi. Eu não tirei o Azinho ali. Deixa eu ver se é isso. Vamos ver. Opa, ainda tá ali. Tá. E beleza. Executou a calculadora, né? Deixa eu só tentar pela última vez o shell reverso. Vamos ver se agora vai. Se não for, já deu para entender, né? Como funciona. Boa, 2. Em cima. Por algum motivo não está indo. Mas é isso aí, pessoal. É dessa forma que a falha funciona, né? Então, você dá 2 cliques, o WinRAR ele vai ver o nome da pasta, que tem o mesmo nome, tem um espacinho, e aí ele vai descompactar tudo aqui dentro. Esse arquivo vai ter o mesmo nome com um espaço e uma extensão que o Windows consiga fazer o autocomplete ali. Né? E aí, esse arquivo
né, esse CMD aqui que vai executar o próximo passo do ataque. Então, aqui no vírus original, a gente vê dentro da pasta, era esse aqui, ó. Cadê? Era esse CMD aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Era esse aqui. E olha só, né? Ele blá blá blá. Ó, ele descompactava, né? O WinRAR ele descompacta todo o conteúdo da pasta e tinha uma imagens.ico aqui e na verdade não era uma imagem, né? Era um executável e aí ele criava um processo usando essa imagem aqui que não era uma imagem, né? Ele criava um processo com essa imagem aqui usando o WMI. Então essa imagem aqui na verdade não era uma imagem, era um executável. Então, enfim, é assim que essa falha funcionava. Qual patch que o WinRAR extrai temporariamente? É um patch temporário, né? Então é um patch aleatório, não é um patch determinado. Né? Então aqui, ó, a cada execução ele cria um aleatório. Então olha só, aqui, ó, tá vendo? Ó, ele deveria ter executado, ó, ele descompactou ali o p.exe. Deveria ter startado. Eu não sei por que não funcionou, não. Deveria ter funcionado. Mas por algum motivo não foi. E é isso. Sim, pessoal, esse é o protótipo do Mão Fantasma, tá? Para quem não conhece aí, esse é o protótipo do Mão Fantasma, um dos malwares mais temidos da história da internet brasileira. Ele que é aí o pai do Hack Fulião, né? Que é outro vírus aí muito famoso também, e que amedronta todo mundo na internet do Brasil já fazem anos, né? Para resolver isso daí a gente sabe que a única técnica é a técnica da pá, mas isso daí é uma questão que vocês podem perguntar para o Rafa lá nas caixinhas de pergunta que ele abre, que é explicando, né? Pedir para ele explicar como é que funciona o tal do hack da mão fantasma. Eu acho que é algo que a gente precisa entender e que ainda não foi desvendado nem nas DEFCONs da vida. Então a gente precisa disso, tá? Impressionante. Uma última coisa. Por que essa falha é interessante? É porque o WinRAR ele não tem atualização automática. Então, como vocês viram, por exemplo, a minha versão aqui dessa VM ainda é super antiga, ainda é a 6.11. Então, como o WinRAR não tem atualização automática, essa falha ela é bem interessante conhecer. É porque quem estava vulnerável muito provavelmente continuará vulnerável. Perfeito, gente. Vocês estão caindo na gargalhada aí, né? Mas é real, cara. Isso daí que é hacking de verdade. Pra quem acha que hacking é bater na teclinha ali, abrir terminal. Não, cara. Hacking é sentar na porcaria de uma tela cheia de número, cheia de coisa e ficar analisando por horas, pesquisando no Google, lendo artigo em mandarim. É coisa boa. Rafa, muito obrigado novamente pela sua presença. Espero que a gente possa colaborar mais vezes esse ano, ou num projeto aqui no Guia Anônima, ou num projeto lá no Hack na Web, sem mais spoilers. Já posso adiantar aí pro pessoal que o Guia Anônima vai estar no Hack na Web Day em São Paulo, então quem tiver aí interesse, quem tiver disponível também para ir pro evento, dá uma olhadinha lá na página do Hack na Web Day no Instagram, a gente vai estar lá, tá? Já está confirmado, eu e o Kevin. E, pessoal, vamos para o último intervalo. Depois eu volto para a gente fazer o sorteio das bolsas de pós-graduação da Vincit e para a gente finalizar o Guia Anônima Conference 2024. Valeu, Rafa. Ou